Vazou a lista de dispensas do Manchester City para 2025. O momento negativo do clube terá impacto na montagem do elenco para as próximas janelas. E até mesmo nomes de peso, que já foram campeões pelo Manchester City, podem acabar indo embora. Você verá agora quais são os nomes cotados de momento para deixarem o Etihad. Nessa quarta-feira, nós teremos jogos decisivos importantíssimos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Betano. E eu queria convidar você que gosta de apostar já a realizar as suas apostas na Betano, que é a nossa parceira e também parceira oficial do Brasileirão. A Betano é a casa que eu mesmo utilizo quando eu quero realizar as minhas apostas, porque lá você consegue encontrar os principais campeonatos do mundo. A casa em si tem layout de fácil navegação e uma coisa que eu gosto bastante é que lá dá para depositar e sacar via Pix. Então, quando eu quero apostar, deposito. Já cai na hora. Quando eu quero sacar, saco e também já cai na hora. As odds também são excelentes, fora que lá tem também uma grande diversidade de mercados. Tem mercado de jogadores, mercado de cartões, mercado de escanteios, fora, claro, os mais tradicionais, como o número de gols e quem vai ganhar, quem vai perder, enfim. Então, para você que quiser apostar nos jogos decisivos de hoje, como Palmeiras e Cruzeiro, Botafogo e Internacional, acesse a Betano e sempre realize suas apostas com segurança. A casa é destinada apenas para maiores de 18 anos. O momento é extremamente negativo e conturbado para o Manchester City. Como eu até já vinha trazendo em outros vídeos do canal, a fase não é boa. E é algo que, em geral, a gente não espera muito desse Manchester City do Guardiola, que é um time, em geral, absurdamente regular. Porém, nesse momento em que eu tô gravando o vídeo, o Manchester City atingiu a marca de 7 jogos sem saber o que é uma vitória. São 7 jogos sem vitória, sendo 6 derrotas e apenas 1 empate. Além disso, nesse período de 7 jogos sem vencer, o Manchester City acabou tomando 19 gols, algo que também não costumava ser comum. E aí que tá, visando resolver alguns problemas dentro do seu elenco para 2025, para essas próximas janelas, o Manchester City já estaria preparando uma lista de dispensas. Lista essa que contém nomes de peso, jogadores que já fizeram muito pelo Manchester City e foram até multicampeões pelo clube. Segundo informação do site britânico The Athletic, 4 medalhões estão já nessa lista de dispensas que o Manchester City pretende para as próximas 2 janelas. O nome que inaugura essa lista é o goleiro brasileiro Ederson. Ainda nessa semana, eu já havia até trazido um vídeo aqui no canal comentando o fato de o Ederson, no final de semana, ter se tornado reserva. Então, como o City defensivamente está muito mal e o Ederson não atravessa o seu melhor momento, o Guardiola até mesmo já colocou o goleiro brasileiro no banco. E agora, Stephen Ortega é o seu novo titular. É aquilo, como o sistema defensivo de uma maneira geral também não está muito ajustado, então a todo momento o Ederson tem sido atacado. O resultado disso é que em 16 jogos que ele disputou na temporada, ele tomou ao todo 25 gols. Tem contrato ainda até 2026, mas é um jogador que parece que o City pretende negociar nas próximas janelas. Inclusive, na última janela de verão, ele quase foi embora porque ele estava sendo fortemente sondado por algumas equipes da Arábia Saudita. Um outro defensor que também está sendo fortemente cotado para ir embora é o lateral direito inglês Kyle Walker, de 34 anos, que é inclusive também o capitão da equipe. O Walker teve uma queda de rendimento em comparação às últimas temporadas para essa gigantesca. Ele sempre foi, na minha opinião, um dos jogadores mais regulares do City, tanto como lateral direito, quanto às vezes quando jogava como zagueiro. Jogador de força física, velocidade, boa saída de jogo, 1 contra 1 muito forte para marcar, mas nessa temporada o Walker não parece ser mais o mesmo. E é um jogador que renovou o contrato não há tanto tempo, até 2026. Inclusive, o The Athletic traz a informação de que o Manchester City considera nesse momento um erro não ter rescindido o contrato do Walker no começo dessa temporada. Ele tem 11 jogos disputados nessa temporada com nenhum gol e nenhuma assistência. Especula-se na imprensa inglesa que um dos fatores para o Walker ter caído tanto de rendimento de uma temporada para outra
sejam os seus problemas pessoais envolvendo até o seu antigo casamento. Partindo agora para o meio-campo, temos aqui um dos jogadores mais importantes desses últimos anos do Manchester City e agora ele também está sendo colocado nessa provável lista de dispensas. Esse jogador é o meia belga Kevin De Bruyne, que é simplesmente o líder de assistências dessas últimas temporadas do Manchester City. Jogador de muito controle de jogo, passe preciso, mas que infelizmente para o Guardiola não está conseguindo mais jogar com a mesma regularidade. Aos 33 anos, De Bruyne vem aí de pelo menos 2 temporadas e meia sofrendo bastante com lesões. Basicamente não consegue mais ter aquela mesma sequência de outros momentos. E isso tem um impacto gigante no time, porque como eu disse, mesmo machucado por muitas vezes, ele é o cara que faz o jogo do City acontecer, fazia isso no caso junto com o Rodri, antes do Rodri também se lesionar. Então ele é o cara ali do último passe, o cara que coloca o Haaland em condições de fazer o gol, o cara que por muitas vezes colocou o Mahrez, o Sterling, o Gabriel Jesus. Enfim, sem ele, saudável, o City perde demais. Por isso o City avalia agora ir ao mercado para trazer um meia mais jovem. Inclusive fala-se muito no nome do jovem meia alemão Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. Quanto a De Bruyne, ele tem contrato só até o final da temporada e, ao que tudo indica, o City não irá renovar com ele. Ele tem sido até também bastante sondado por algumas equipes da Arábia Saudita. 11 jogos para Kevin De Bruyne nessa temporada, com apenas um gol e uma assistência, justamente porque ele tá jogando, mas por muitas vezes no finalzinho das partidas. E o último nome dessa provável lista momentânea de dispensas do Manchester City é o atacante inglês Jack Grealish, de 29 anos. Um jogador que nunca agradou a muita gente pelo seu estilo de jogo, por não ser um grande fazedor de gols, mas enfim, em geral, sempre teve a confiança do Guardiola. Mas nessa temporada as coisas mudaram um pouquinho. Hoje o Grealish já não é mais titular com o Guardiola como foi em outros momentos, e quando entra não consegue ter um grande impacto na equipe. Tanto que um jogador que custou mais de 100 milhões de euros tem 13 jogos na temporada e ainda não fez um gol sequer. Ajudou com 2 assistências. No caso do Grealish, ele ainda tem um contrato longo que vai até 2027. E acaba que o Grealish é, para o Manchester City, uma representação do seu erro de planejamento na contratação de pontas. Porque antes de Grealish, de Doku, de Savinho, o Manchester City costumava ter pontas que faziam muitos gols. Não tô falando que eles eram craques, mas o Mahrez, o Sterling, antes até mesmo o Bernardo Silva, esses caras faziam muitos gols. Hoje, Doku, Grealish e Savinho são caras que não fazem gols. Tudo acaba ficando pro Haaland. E o Haaland nos últimos jogos também não tem conseguido corresponder. Então, pelo menos por enquanto, essa aqui é a lista de dispensas do Manchester City para as próximas janelas de transferências. Claro que ao longo da temporada o clube pode mudar o seu planejamento. Algum nome que está aqui nessa lista voltar a ser parte do planejamento e um nome que hoje não está aqui simplesmente aparece por não ser consistente ao longo dos meses. Isso é algo absolutamente normal e aceitável. Agora eu queria saber de você, com essa lista de momento. Desses 4 nomes, quais você realmente negociaria, deixaria ir embora e quais você ainda daria uma segunda chance? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. E para você que quiser apostar nos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, eu indico para você a Betano, que é a nossa casa parceira e onde eu realizo as minhas apostas com segurança. Beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!